O homem que já foi um dos maiores astros de Hollywood agora diz que viu um alienígena dentro da própria garagem. Parece roteiro de filme, né? Mas essa história aconteceu de verdade. E quanto mais você conhece a trajetória de James Franco, mais sentido faz essa polêmica. Afinal, a gente está falando de um ator que saiu do topo absoluto da indústria, venceu o Globo de Ouro, foi indicado ao Oscar e poucos meses depois viu a sua própria carreira desmoronar por causa de um dos maiores escândalos de Hollywood. Agora, anos depois, ele reaparece com um relato bizarro envolvendo um suposto ET, levantando uma dúvida. Será que ele realmente acredita no que viu? Ou tudo isso faz parte de uma estratégia para voltar aos holofotes? Seria James Franco o Mike Leão da gringa? Hoje você vai entender como que o James Franco perdeu praticamente tudo, porque acabou cancelado pela indústria e o que existe por trás dessa história esquisita de alienígena. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. James Edward Franco. Ele já foi um dos maiores nomes de Hollywood, ator, diretor, roteirista, produtor, escritor, professor. O americano parecia fazer de tudo e fazia sucesso em praticamente todas as áreas. Foi indicado ao Oscar, recebeu alguns dos maiores cachês da indústria, estampou capas de revistas e era considerado um dos galãs mais disputados da época. Só que toda essa trajetória acabou sendo interrompida por um escândalo pesado que praticamente destruiu a carreira do ator. E agora, tentando voltar a chamar a atenção da grande mídia, Franco, que ainda tem aí seus 48 anos, ele resolveu dar uma de Mike Leão. Meu Deus, o que é isso? Daí afirmou que viu um alienígena dentro da própria garagem. Mas afinal, onde será que o ex-grande astro quer chegar com essa história? James Franco ele construiu uma carreira meteórica em Hollywood, passando por filmes de heróis, dramas independentes e comédias, até ser afastado da indústria após denúncias bem graves. Nascido em Palo Alto, na Califórnia, em 19 de abril de 78, ele começou na TV em 1997, fazendo séries menores, comerciais, depois de estudar atuação. Em 1999, ele protagonizou a cultuada série Freaks and Geeks. Apesar aí de curta duração, a produção virou referência com o tempo, e revelou nomes como Seth Rogen, hoje um dos grandes atores de cinema. Depois viveu o lendário aí James Dean na cinebiografia da TNT, papel que lhe rendeu um Globo de Ouro e projeção nacional, mas a fama mundial chegaria no ano seguinte, com um personagem que muita gente lembra até hoje. O Franco, ele interpretou Harry Osborn na trilogia original de Homem-Aranha, dirigida por Sam Raimi. O primeiro filme estreou em 2002 e mudou completamente o seu patamar em Hollywood. Eu sempre amei Peter. Sabe disso. Rolou. Com a carreira consolidada, ele passou a alternar romances e filmes de guerra, como Tristão e Isolda e Anápolis, ambos lançados em 2006. Mas Franco também mostrava ser um dos atores mais versáteis de Hollywood. Além dos dramas, fez comédias de sucesso, como Segurando as Pontas, de 2008, quando ele repetiu a parceria com Seth Rogen, além de outros filmes ao lado do então grande amigo. Você disse que eles eram policiais, não disse? Então eu tava pensando aqui que talvez eles possam triangular os celulares, entende? Tipo rastrear eles, certo? Mas o principal grande auge da carreira veio mesmo em 2010, quando ele protagonizou o drama 127 Horas, interpretando a história real do alpinista Aaron Halston, que ficou preso numa montanha com o braço esmagado. O papel lhe rendeu indicações ao Oscar, Globo de Ouro e BAFTA de melhor ator. Depois disso, ele continuou em alta, estrelando vários filmes, fazendo peças na Broadway, escrevendo roteiros e produzindo aí para Hollywood. Em 2017, dirigiu e protagonizou O Artista do Desastre. Sua atuação como Tommy Wiseau foi muito elogiada, ele rendeu o Globo de Ouro de melhor ator em comédia em janeiro de 2018. Paralelamente, Franco conquistou graduações e mestrados em universidades como UC, LA, Columbia, Yale, além de lecionar cinema. Enfim, o cara fazia de tudo, mas foi assim só até 2018, quando a bomba estourou. Na verdade, poucas horas após ganhar o Globo de Ouro, seu mundo começou a desmoronar. Logo depois da premiação, surgiram acusações de assédio contra ele no Twitter. Dias depois, uma reportagem dos Los Angeles Times reuniu denúncias de 5 mulheres, dando início ao seu cancelamento. O caso tomou conta da imprensa e Franco precisou vir a público para se pronunciar. Mas a história não esfriou, muito pelo contrário, o caso virou uma bola de neve. Alunas da sua escola de atuação, a Studio 4, abriram
um processo coletivo acusando o ator de exploração sexual e abuso de poder. Além disso, algumas foram até a TV relatar o que, segundo elas, acontecia na escola. A acusação era de que Franco teria criado o curso em Nova York para atrair mulheres com interesses sexuais. E aí, meu amigo, enfim, foi só complicando cada vez mais pro lado dele. In the tweet, Violet accused Franco of forcing her to perform a sex act in her car. Looking back, do you feel like you couldn't say no? No, I could have said no, but because of the power dynamic, this situation was so surreal, and I wanted him to like me. He's definitely got two personalities. And that doesn't mean he doesn't have a great sweet side, but when he has his other side, it's the complete polar opposite. And if he acts like he has nothing to hide, he really does believe that people will believe it. O processo de fritura foi rápido, né? Franco acabou ignorado pelo Oscar de 2018, mesmo sendo um dos favoritos, teve projetos cancelados e viu Seth Rogen, parceiros de anos, romper relações profissionais e pessoais. A vida do cara virou de cabeça para baixo, né? Em poucas horas saiu da euforia de ganhar um Globo de Ouro pro inferno das acusações que destruíram completamente a sua imagem. Depois disso, nunca mais foi chamado para um grande projeto em Hollywood. Quem era um dos maiores nomes da indústria simplesmente desapareceu. Só em 2021 essa história ganhou um desfecho. O ator ele fechou um acordo de 2,2 milhões de dólares para encerrar o processo das alunas e admitiu publicamente o vício em sexo e relacionamentos inadequados. Franco disse que na época ele não entendia o abuso de poder existente da relação entre professor e aluna. Ele afirmou, abre aspas, acho que na época meu pensamento era, se é consensual, tudo bem, mas eu não estava com a cabeça limpa. O ator também revelou que enfrentava um vício severo em sexo e usava esse comportamento para preencher o vazio deixado após tratar o alcoolismo. Embora tenha admitido os relacionamentos, Franco negou que tenha criado a escola de atuação para atrair mulheres com interesses sexuais. I did sleep with students, and that was wrong. But like I said, it's not why I started the school. And I wasn't the person that selected the people to be in the class. So it wasn't a master plan on my part. Mas enfim, o fato é que depois do escândalo, as suas aparições ficaram restritas a produções independentes de baixo orçamento e pouca distribuição. A carreira do cara praticamente acabou recentemente, porém, o James Franco voltou aos holofotes por um motivo, no mínimo, estranho. No melhor estilo Mike Mentirinha, né, ele publicou um vídeo dizendo que viu um alienígena na própria garagem. A gravação viralizou, despertou a curiosidade de muita gente. Bom, vamos entender como é que foi essa história. Não sei se com tanto tempo livre o Sr. Franco acompanhou a história do Mike aqui no Brasil, tá? E resolveu fazer a mesma coisa para voltar à mídia, vai saber, né? Pode ser que ele tenha se inspirado, né? A gente tá brincando assim, mas pode ser real. Né? Eu só sei que a história é bem parecida, tá? A ex-estrela também disse que recebeu a visita de um ET na própria casa. Tudo começou quando o ator criou uma nova conta no TikTok e publicou uma sequência de vídeos bem malucos, para dizer o mínimo. Neles, James Franco aparece sempre com a mesma camiseta azul e conta a seguinte história. Segundo ele, foi até a garagem durante a noite para pintar. Antes de acender a luz, ele ouviu alguns barulhos estranhos. Achando que era, sei lá, um guaxinim ou outro animal pequeno, ele olhou para o escuro e disse ter visto olhos brilhantes, uma mão com dedos articulados e ouvido sons incompreensíveis. Assustado, ele saiu correndo e afirma que nunca mais voltou ao local. Também insiste que a história é muito séria, tá? Que não é farsa nem inteligência artificial e que ele está se sentindo vigiado. This is real, okay? I'm real. It's me, not AI, not anything, okay? Could AI James do this? No, could not write this. This is me, okay? Okay? For those who know, all right? Some serious stuff going on. That's why I'm contacting you. That's why I'm doing this. And it wasn't. It was not a raccoon, squirrel. It was not possum. No. I saw hand,
I saw eyes. Dito isso, eu acho que quase ninguém acreditou que a história fosse real. Apesar de mostrar que ainda sabe atuar, pouca gente comprou o relato. E para ser sincero, talvez nem fosse essa a intenção. Tudo indica que ele usou essa história para divulgar a nova conta e quem sabe algum projeto. Em um dos vídeos mostrou um pedaço de papelão com a inscrição 7/13, né? Ou seja, tipo 13 de julho. Que muitos interpretaram aí como a data de um anúncio, trailer ou lançamento. Além disso, gravou 8 vídeos curtos usando exatamente a mesma camiseta, com uma fita escrita Bruce Robinson, o que indica uma estratégia planejada para manter o público engajado. Enfim, eu acho que estava na cara, né? Mas vamos ser sinceros, depois de passar anos apagado e cancelado por causa das denúncias de 2018, a jogada até pode ser considerada genial do ponto de vista do engajamento. Ele fez o mundo inteiro voltar a falar do seu nome sem gastar um centavo. E se tudo isso for divulgação de um filme de ficção científica ou de um experimento social, conseguiu tirá-lo do esquecimento digital. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que tudo isso foi uma estratégia de marketing muito bem planejada? Ou existe alguma chance de James Franco realmente acreditar no que diz ter visto? E você acha que ele ainda tem espaço para reconstruir a carreira em Hollywood depois de tudo que aconteceu? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau!